20 anos atrás, eu tento sublinhar o seguinte, vem cá, nos últimos 5 anos, como educador popular, quem mais me deu boas razões para dizer, como é que chama? Outro esforço possível, outras lutas são possíveis, etc., são justamente os jovens que eu fui encontrando nos cursos, nos seminários, nos encontros, porque não pela aquilo que se costuma dizer, não, é uma carga de vitalidade, de juventude, isso é bobagem. É bobagem. Mas exatamente por uma percepção que é essa daqui, olha, tu tem cabelinho branco, como eu deve ter conhecido a realidade que eu vou te mostrar agora. Antigamente, não era como nos rádios de hoje. O rádio de hoje tem um botão lá que tu aperta e te dá a estação de rádio que você quer. E ele mesmo procura, é isso? Tá? O rádio faz trabalho. Mas antigamente, aqui embaixo, tinha uma rodelinha que você ia girando até acertar a estação. E aqui tinha um negocinho de plástico, era o dial, né? O dial. Né? Não é que o rádio não tocava até você não acertar. Não, ele tocava, mas chiado pra burro. E ouvir música chiada, convenhamos, não é bom. Mas quando você acertava a sintonia, aí era hora de relaxar, ouvir, se deliciar. Por que eu estou usando esse exemplo? Eu canso de ir em grupos onde o pessoal diz, esses jovens, as novas gerações que não são como nós éramos. Ainda bem que não são. Eu quero ver que diga. Ainda bem que não são. Ainda bem que conseguiram escapar de algumas coisas que nós repetimos. O ano passado, numa atividade em Minas, como se aqui fôssemos longe, né? Nesse mesmo estado, mas a atividade em BH. Durante o curso, o senhor aposentado levantou e disse o seguinte, porque as novas gerações não conhecem nossas lutas do passado. Como ele era o terceiro a falar a mesma coisa, eu perdi a paciência. Apontei o dedo para aquela criatura que assim no olhômetro parecia a mais nova da casa, né? E perguntei para ela, aonde você estava nessa data que esse daqui falou? Olha, julho de 82. Aí ela me disse, olha Emílio, naquela época eu tinha 2 anos de idade. Eu digo, não é que ela não estava, é que ela não tinha condição de saber. Mas as lutas do passado, pois é, peão, foram importantes e algo novo precisa ser construído. Agora, qual é a ponte que eu preciso traçar com os jovens? Aprender que o que eles têm hoje não é uma dádiva do IBGE, não é uma dádiva do Estado, não é um presente que eles ganharam por ter passado no concurso, etc. Mas aquilo veio de um processo de luta que hoje se perdeu no tempo. Então, esse resgate é importante. Agora, eles terão que refazer exatamente o nosso mesmo caminho? Tomara que não, porque senão não vamos a lugar algum. O mundo mudou, a realidade mudou. Tá? Emílio, mas então agora toda a luta tem que ser pela internet. Olha, se eu descobrir um dia, escrevendo uma frase num rolo de papel higiênico, pendurando no prédio, todo mundo para olhar e debater, eu faço isso. Não tem problema. O instrumento, o meio, para mim é o de menos. Agora, aí é que está. O que nós colocamos no rolo de papel higiênico? Porque é isso que nós precisamos ver. Agora, eles mexem com a internet muito mais do que eu. Gente, se você tiver uma dúvida para usar o seu celular, não consulte o manual. Pegue um adolescente, primeiro que estiver passando perto de você, e pergunte, como é que eu faço esse troço? Aí ele vai olhar para você, ih tio, isso é fácil. Faz, não se preocupe. Tá? Agora, é por isso então que eles são mais alienados, menos alienados? Não. Há uma sintonia a ser buscada, não porque eu quero que eles repitam aquela greve de 79, de 85, de 88, isso já não é possível, as condições históricas são outras, mas eu quero entrar em sintonia para ver uma coisa que para mim é essencial. Quais são os elementos que deixam as novas gerações indignadas? Quais são os elementos que fazem com que eles aumentem o seu medo em relação ao futuro? Quais são os elementos que deixam eles tremendamente inseguros
Exatamente porque eles estão se deparando às vezes com a primeira, a segunda experiência de relação de trabalho. Sacam que as coisas não podem ser assim, mas ao mesmo tempo não tem a tradição de luta, nem ninguém que ajude para mostrar o caminho. Não porque há um caminho feito que só precisamos encontrá-lo. Não, não é isso. É que é necessário aprender a abrir caminho. Eu nunca abri caminho na selva, mas quem tentou fazer isso me disse que é duro para danar. Para tu avançar alguns metros é muito trabalho, é muito suor. Mas você precisa aprender a usar o facão, porque senão você se corta inteiro e não abre caminho. Agora, aonde nós podemos ajudar a usar o facão? Podemos. Podemos ajudar a termos juntos, a socializarmos os instrumentos de análise que nos permitem olhar de frente para a realidade e desmascará-la? Podemos. A história não se fechou. A história se abre e se abriu cada vez mais com o avanço dessa crise. Agora, qual é o problema? A história não é um território neutro. Ai, como ninguém está disputando, a gente vai para casa. Não, não, não. É um território constante de disputa. Ou eu avanço ou eu recuo. Agora, enquanto a minha briga se mantiver com as novas gerações, eu estou que nem o cara que está procurando ouvir música, mas que não está, como é que chama? Não está coisando, não está né? E ouve música chiada. Tá? Novas formas de luta e de enfrentamento se fazem necessárias, novas formas. Eu discutia com o pessoal do Rio de Janeiro o seguinte, o pessoal, até mesmo dos sindicalistas, né, que trabalham na Globo, me dizia, olha, Emílio, nós temos até receio hoje de ir ao banheiro. Eu digo, pera, para tudo. Até de mijar vocês não podem? Como assim? Ele diz, não, porque se a gente estiver filmando, a gente não pode parar. Se parar, o diretor fica zangado, manda um relatório, não sei o quê. Eu digo, cara, eu não teria dúvida. Eu não teria dúvida. Eu mijava aí mesmo. Não tem, tu não me deixa, mas eu me resolvo. Eu faço aqui mesmo, não tem problema. Eu garanto para ti, dois que façam isso, a história muda. Mas Emílio, como é que a gente pode fazer uma luta contra a Globo? Cara, manda fazer de papelão um banheiro químico gigante, põe lá na frente e diz, trabalhador da Globo impedido de ir ao banheiro. Aquilo vai chamar a atenção das pessoas. Aquilo vai ajudar a desmascarar uma imagem que hoje é considerada sagrada. Na greve dos bancários do ano passado, andando pela Avenida Paulista em São Paulo, eu morria de dó, porque tinha um dirigente sindical com um microfone, certo? Como é que chama? Um aparelho, um gerador, daquele de gasolina e tal, desesperado, porque os bancos fazem isso com a gente. Imagina, Avenida Paulista, correria, ninguém estava prestando atenção. Mas Emílio, ele tinha uma faixa, olha filho, faixa em São Paulo, se faz para tudo, inclusive para aniversário, festa de casamento. Então, faixa hoje em dia em São Paulo é corriqueiro, tem para tudo, tá? Eu discuti com alguns deles, eu dizia, rapaz, por que a gente não consegue fazer um boneco engravatado e enforcado? Com escrito, este é um bancário. Cara, eu garanto para você que no farol, aquele monte de gente que não prestava atenção a você, olharia para o boneco. Cuidado, as formas para chamar a atenção, para mobilizar, para dar o recado, tem que mudar. Agora, eu não posso dizer, mas nós nunca fizemos isso. Pois é, meu filho, tu também nunca beijou, mas um dia tu fez isso, certo? Começou. Agora, o meu maior problema é que nós, ao não entrarmos em sintonia, fazemos uma coisa pior, que eu já fiz na vida. Na época das cartas, eu escrevi 2 cartas, uma para a mãe e outra para a namorada. E na hora de botar no envelope, a anta que vos fala trocou o envelope. Então, a carta que era para ir para a namorada foi para a mãe, e a carta que era para ir para a mãe foi para a namorada. É tudo amor, mas deu um fuzuê da testa. Tá? Então, quando eu falo dessa sintonia, é disso que eu estou me referindo. Quais são os elementos que as novas gerações trazem em termos de questionamento, de criatividade, de possibilidade? E como isso não é que pode ser submetido e esmagado, não é o contrário.
pode ser valorizado e transformado num processo de luta coletivo. Eu não excluo nada desse valor. Davi, da Bahia. Boa tarde, gente. Só algumas questões algumas que eu me senti provocado e outras que eu talvez identifiquei alguma contradição e queria esclarecer. Primeiro, assim, mais na parte da contextualização, tá? Antes de entrar no mérito mesmo da questão sindical, quando falou da queda do Muro de Berlim, que representou talvez o fim de um sonho. Depois você até falou que, enfim, o fim do sonho socialista. Eu acho que, na verdade, foi mais uma demonstração assim, de poder e de força de dizer, ó, nós somos mais fortes e nós vamos impor nossa lógica nesse momento. O que não quer dizer que acabou o sonho e a possibilidade de se ter o socialismo, enfim, plenamente. Mas acho que a gente realmente tem que se esforçar, ganhar uma musculatura para tentar reverter o quadro, que acho que está um pouquinho distante ainda, mas que a gente deve continuar buscando. Depois, quando o senhor falou do individualismo... Já que vai para mais de uma pergunta, agora vem. Não, vem cá, foge não. Pega o outro trem. Força, vamos lá. Bom, quando eu falei do sonho, não estou me referindo ao sonho do socialismo, à construção necessária, mas ao sonho na cabeça das pessoas de que algo diferente poderia ser construído. Isso a queda do muro não, matou. Tanto é verdade que o Fórum Social Mundial terá que fazer várias edições para chegar a uma palavra de ordem que, quando sai, eu não sabia se estava chorando, se devia chorar ou rir, que é essa: outro mundo é possível. Puta merda, para quem já conheceu o 68, para quem já passou pelas lutas dos anos 70 na Itália, para quem já viu as lutas do final dos anos 70 do Brasil, agora quem precisa me dizer que outro mundo é possível? Então, o que isso significa? Há um sonho, uma possibilidade de fazer diferente, que foi massacrado. Resgatar isso é possível e necessário? Sim. Sim. Vai lá, uma por vez. Bom, mais ou menos. Quando se condena também o individualismo no geral, eu acho que não é também saudável, porque, querendo ou não, nós somos um ser humano e precisamos do individualismo para existir também. Mas a gente não pode deixar que isso se sobreponha ao ser social e estar em sociedade. Assim como quem lembra aí dos estudos de física sabe que a luz, matéria e a energia tem esse comportamento, essa dualidade no seu comportamento, nós também acabamos tendo que conviver com isso e tentar fazer com que uma coisa não sobreponha a outra, não deixar nem que o social se sobreponha ao individual, nem que o individual se sobreponha ao social, e tentar chegar nessa fórmula. Bom, vamos lá. Existe uma diferença entre individualidade e individualismo. A individualidade... Não condenei as duas coisas. A individualidade é aquela que faz de você um ser humano único perante os demais? Sim. Alguém que é portador de uma determinada identidade, de valores, de crença, em debate com o resto da humanidade? Sim, e ainda bem que é assim. Senão a humanidade seria uma chatice do cão. Todo mundo pensando a mesma coisa, com a mesma cor, com o mesmo gosto, com o mesmo tudo. Não, aí, meu filho, aí não dá. Agora, quando a individualidade se torna individualismo, qual é o risco? É o risco de eu usar as costas do outro para subir na vida e achar que isso é normal. O que mais me assusta hoje nas relações pessoais, qual é? É que em nome do meu sucesso, fazer o mal ao outro se tornou normal.
e se tornou normal de uma maneira cínica. Em que sentido? Olha, você está se queixando porque eu te dou uma rasteira, Bigode? Se queixa não, porque se eu não te der, outro te dá. Então, como o outro vai te dar, eu já me adianto e te dou. Acabou. Eu justifico o meu erro em nome da possibilidade de outro vir a fazer a minha coisa, vir a fazer o que eu estava fazendo. Agora, cuidado, isso não é individualidade. Isso é o individualismo levado a uma potência pela qual até mesmo o comportamento antiético ganha uma justificativa ética em nome do bem-estar do sujeito. Eu diria, dorme com um barulho desse se você for capaz. Isso é tudo, mas não é defesa da individualidade, já é individualismo. Aliás, cuidado, hoje nós vivemos um momento de egocentrismo que às vezes, você olha para a criatura e você diz, puta, essa criatura não cresceu, né? Não saiu ainda da fase egocêntrica da criança, ainda não descobriu que não é o mundo que gira em volta dela, tem um mundo maior em volta dela, e que ela também tem que sair do ovo, né? Agora, cuidado, não significa apagar as diferenças, mas como essas identidades, essas diferenças que fazem a riqueza da vida em sociedade, dialogam e se orientam em direção a algo que não seja o lucro privado como é hoje. Hoje, por que me interessam os negros, inclusive? Eu vou te falar, filho, é o seguinte, vem cá. Sabe aquele sabonete que tira não sei o que, acrescenta não sei o que? Então, tem um especial para. Vocês viraram objeto de consumo quando viraram mercado. Todo mundo, eu sei disso. Por isso que quem tem o cabelo caracolado tem que comprar chapinha. E se a moda mudar, vai comprar os bobs de volta. Esse é o problema. Agora, como é que nós mantemos nossa identidade sem vestir um uniforme? Porque o mundo moderno sugere, para favorecer o individualismo, que todos os indivíduos vistam um uniforme. Aí depois foi falado sobre a questão da pessoa, dos que estão entrando agora, que não se sentem, eu não sou servidor, eu estou servidor, e que por isso eu não vou me comprometer. A consequência foi mais ou menos essa. Eu acho que aí eu senti mais como uma provocação também, assim como alguns colegas meus, que nós que estamos servidores, e temos essa consciência de que estamos servidores porque estamos procurando algo aqui, além do que o IBGE pode oferecer para a gente, que nós, mas mesmo nessa condição, nós estamos preocupados com a categoria, então da nossa contribuição não somente aqui, como também no trabalho, no dia a dia, né? Então acho que não é pelo fato de nós nos considerar, nós estarmos nessa condição de servidor que nós não vamos também buscar e contribuir. Não, mas isso é porque ficou, transpareceu isso, não estou dizendo que é o seu pensamento. Não, perfeito, mas vamos lá, força. Você não terminou? Tem mais perguntas? Então fecha, vai. Fecha. Certo. E aí, o senhor falou de inclusão, que a inclusão de algum parcial seria para esconder a exclusão que hoje existe na sociedade. Aí eu lhe pergunto se isso não seria mais uma... Oi? Não, mas eu escutando mais como você falou, toma um remédio e tem os efeitos colaterais. Seria um efeito colateral de um remédio que também é necessário. Essa inclusão parcial para... você falou do senso comum que se tem um que ninguém é culpado. Eu acho que a gente devia, na verdade, reivindicar essa condição de culpado com a sociedade. E nos perguntar por que isso acontece. Nós também somos culpados e nós temos que fazer alguma coisa para isso aí. Eu acho que ajudaria na mobilização. Enfim, identificar o culpado. E reivindicar culpado. Acho importante. Fechou? E eu acho que fechou. Bom, vamos lá, força.
a tua intervenção, porque ajuda a esclarecer algo que às vezes acontece, que é o seguinte: quando você mexe com um assunto, você acha que alguns conceitos estão claros para todo mundo. E às vezes pode não ser, né? E aí a gente faz as confusões, tem todo o direito e o dever de intervir. Vamos lá. Emílio, então nós novatos não somos os filhos de uma égua que não serve para nada? Não. Pensar aqui. Qual é a primeira base pela qual eu tenho uma organização que me possibilite uma luta? Ela se baseia em dois elementos. O primeiro, eu já falei hoje pela manhã. Qual é esse elemento? O aspecto econômico corporativo. Quanto mais eu me sentir parte deste ambiente de trabalho, mas não parte momentânea, parte que veio para ficar. Quem fazia concurso 20 anos atrás, concurso público, a ideia qual era a mesma? É aqui que eu me aposento. Certo? Vê quantos metalúrgicos se aposentaram como metalúrgicos. Praticamente, às vezes sim, às vezes não. É que você está em iniciativa privada, você pode mudar, mas então qual é a tua identidade? Uma identidade operária que, a depender do local de trabalho, ganhará outros aspectos. No serviço público isso era mais permanente, sim, porque dificilmente você seria demitido sumariamente, dificilmente você ganharia uma justa causa. Olha, a não ser que você sambasse pelado na mesa do chefe, mas isso não costuma acontecer todo dia, certo? Você dificilmente ganharia uma punição disciplinar que eliminasse do local de trabalho e tal. Bom, mas qual é o segundo elemento que põe as pessoas em movimento? Não é a existência somente ou pura e simples de um problema, é a existência de uma identidade coletiva. O que é uma identidade coletiva? Um conjunto de valores, ideias, formas de comportamento, critérios de análise da realidade que permitem a um determinado grupo, ora, se colocar em movimento, ora, permanecer, se resignar diante daquilo que são os acontecimentos. A identidade serve tanto para movimentar como para frear, né? Bom, se a minha perspectiva é eu vim para ficar até me aposentar, então em relação a esse coletivo eu vou ter uma determinada forma de engajamento e de ação. Mas se a minha perspectiva é estou de passagem, participo daquilo que soma com os meus sonhos e o resto que se dane, bom, isso muda. Atenção, uma identidade coletiva muda sempre e quando eu altero, inclusive, uma única pessoa de um coletivo de trabalho dentro daquele ambiente. Vem alguém que não era do ambiente, como é que é? Uma troca, né? Às vezes de um posto para outro, aí eu tenho que recomeçar de novo. Agora, quanto mais tempo eu tiver junto, mais solidez essa realidade tem. Agora, qual é o problema? Sem ela, mais dificuldades eu também tenho de rearticular a luta. Então não significa que os jovens trazem o atraso. Não, significa apenas o seguinte: as condições dentro das quais eles estão trabalhando tendem a fazer com que sua presença naquele trabalho seja apenas momentânea. Ah, então eles são tudo alienados. Não, mas provavelmente tendem a não participar com tanta intensidade de alguns momentos ou da formação de uma determinada identidade, justamente por estar no momento de passagem. Quanto mais rápida for essa passagem, maior a dificuldade de garantir essa identidade. Quanto mais prolongada, ou na sua perspectiva, ou na sua realidade, maior será a participação no movimento. Agora, o que é que me espanta? O aspecto econômico corporativo, que é a base, o primeiro estágio da organização e da luta, nesses últimos 5, 10 anos, sofreu com essa instabilidade. Eu estou bancário, eu não sou bancário. Tá? E eu começo a participar sempre e somente quando a exploração chega a um limite que atravessa aquilo que chamamos de um muro da dignidade. A nossa primeira reação se dará com base na dignidade, frequentemente nem na consciência. Não é uma questão de consciência de classe. Não, feriu a minha dignidade. Tá? Como é que é?
os operários me diziam: olha, Emílio, fazer hora extra sem receber, passa. Receber o salário atrasado, tudo bem. Agora, tirar a mortandela do café da manhã, aí já é sacanagem. Ou seja, o que é mais importante a mortandela que o salário? Não, tirar a mortandela significa o seguinte: agora a tua dignidade prege mesmo. Então, agora você vai reagir. Sim, a mortandela é a gota d'água, mas o vaso só transborda porque está cheio. Não porque ele está vazio. A última gota, mas o vaso transbordou porque está cheio. Então, o que feriu tua dignidade faz você reagir. E aí pouco importa a idade e tempo de casa. Essa é uma linha, a linha da dignidade, que tem várias espessuras, várias sensibilidades. Não é possível pré-determinar. Tá? Em algum momento será aquela que fará reagir. Vamos lá. A inclusão parcial não seria então um remédio necessário, momentâneo, etc. Olha, eu não sou partidário do quanto pior, melhor. Não, quanto pior, pior. Quando o tecido social se esgarça, é como um pano de algodão que apodrece. Tu não consegue mais remendar, não consegue mais costurar. Isso a elite sabe, sabe? Por isso é a primeira a desenvolver projetos de voluntariado, plano de responsabilidade social das empresas e pressionar para que o próprio governo mantenha determinadas intervenções. Se a memória não me engana, estamos falando de um exército que no Brasil, da iniciativa privada, é estimado em 7 milhões de pessoas que trabalham em ONGs dirigidas pelos empresários. Isso tem várias funções, não vou delineá-las aqui, senão a gente se perde, mas apenas para você ter uma ideia de qual é o patamar de enfrentamento que está sendo feito. Agora, o que é que eu não vejo? Aí é que está. Qual é o fio invisível que liga, por exemplo, o cara que puxa o carrinho da reciclagem aqui na avenida à frente do hotel com a grande indústria? Emílio, mas tem um elo? Sim. Sim. Para eu ter 1 quilo de alúmina, eu preciso de 5 quilos de bauxita, 17 kW de energia e um refúgio que é, na verdade, 80%, corresponde a 80% do total de minério processado. E é um refúgio tóxico, químico, que vai junto com o minério de refúgio e tal, que tem que ser isolado e tal. Isso tem um custo altíssimo para as empresas. Agora, quando essa criatura, cuja força de trabalho eu não pago, e cujo salário corresponde àquilo que ela carrega, portanto eu não tenho nenhum compromisso com ele, me traz 1 quilo de latinhas, eu estou festejando enquanto grande empresa. Só que esse elo que me permite reduzir os gastos com os meios de produção, ele não vem à tona. O vidro está entre as coisas mais baratas na reciclagem. Tá? Só que quando você faz vidro a partir de areia de silica, você tem que operar um forno a 1350 graus. Quando você derrete garrafas para fazer garrafas, o forno opera no máximo 800. Agora, quem se apropria dessa poupança de energia? O catador? Não. A grande indústria. O mesmo papel, Oi? Mas por isso a solução é acabar com o catador? Para a grande indústria, a solução é que tenha catadores de cooperativas que me deem economia de escala. Para o Emílio, eu preciso acabar com o catador, porque isso não é vida de gente, não. Eu preciso que as pessoas tenham condições dignas de um ser humano e que não virem burro de carga. Eu não defendo a profissão do catador, vejo porque ela é uma excrescência da forma de organização do trabalho própria da América Latina, dos países ditos emergentes, que continuam subdesenvolvidos, certo? Que é constatado no mundo inteiro. Filho de catador vira catador? Sim, porque ele nunca irá adquirir as predisposições da fase pré-consciente para ter uma vida mais digna. Ele aprenderá a catar, imitando os pais. Eu não quero mais catadores. Eu quero que eles se transformem em trabalhadores que garantam sua condição de vida. Cara, converse com qualquer catador como é a vida dele.
em dias de chuva, em dia de calor, em dia em que é difícil recolher, em dia que precisa fugir como é que chama? Dos policiais da Guarda Civil Metropolitana, porque você está atrapalhando o trânsito. Ou seja, ela é uma figura que sobra, porque a organização da exploração na América Latina, em outros países, aqui não é privilégio nosso, deixou aberta essa brecha. Tu não vai achar catador na Europa, tu não vai achar catador na Itália. Você vai achar um poder público que organiza isso exatamente para dizer, olha, a reciclagem agora vai se tornar algo organizado pelo poder público, com regras e tudo. Agora, eu quero que o Estado, isso eu quero, haja em relação aos catadores, não é para transformá-los em cidadãos subservientes, etc. É o primeiro passo. Um trabalho digno com uma vida digna. É o mínimo. Um trabalho que pague o custo do valor, o valor dessa força de trabalho que chamamos de catador. Agora, esse fio invisível que faz a grande indústria aumentar seus lucros é exatamente invisível, porque ninguém consegue perceber essa relação. E os movimentos tendem a se submeter a isso. Bom, um catador que trabalha na cooperativa, que vira um cooperado, então ele não é mais um excluído, ele é um incluído. Isso, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu conversei com o cara, isso foi, segunda-feira, antes de vir para cá, que faz a contabilidade das cooperativas de catadores. Eu perguntar para ele o seguinte: o cara que trabalha na esteira é quando a prefeitura te traz o caminhão do lixo reciclável, derruba tudo no quintal, você joga tudo na esteira e tem que selecionar rapidinho, né? Eu digo, olha, ele é um incluído ou é um excluído? Ele diz, olha, Emílio, se você me disser qual é a diferença entre ganhar R$820 puxando o carrinho e R$820 na esteira, aí eu teria qual é a diferença entre ser um incluído ou um excluído. Que o ganho é exatamente o mesmo. Então, cuidado, nós temos elementos que nos levam a dizer o que mesmo? Pare de lutar. Essa é a inclusão possível do sistema. Ponto final. O bonde chegou. Desça. Você vai lutar para acabar com a exploração? Para quê? Esse é o ponto final. O que eu quero na vida, na projeção dos meus sonhos e na construção que eu procuro fazer é muito simples. A cada pessoa de acordo com suas necessidades e dela de acordo com suas possibilidades. Agora, isso não é inclusão, é muito mais. O processo momentâneo para dizer assim o tecido para de se esgarçar, ótimo, mas a sociedade precisa tomar consciência de que é e deve ser momentâneo. Do contrário, você mantém a situação que a justifica, que é o que vem acontecendo com as cooperativas de catadores, infelizmente. Vamos lá. Na questão do culpado, olha, eu ficaria feliz se as pessoas percebessem que os acontecimentos não acontecem por acaso. Essa é uma concepção de senso comum que é muito forte na mídia, mas que as pessoas vissem que as coisas só são o que são, ou porque elas deixam de agir, ou porque agem numa determinada direção. Quando eu vejo uma injustiça acontecer e fico quieto, eu não percebo que tem uma espada que sai da cabeça do injustiçado e vai para a minha cabeça. A próxima vítima serei eu. Então a culpa... Não, eu já sei quem produz a injustiça. Eu dizia hoje pela manhã, ele tem nome, sobrenome, RG, CPF, sabemos até o endereço. Agora, o que está faltando? Se eu não me reconheço como ator dessa história, e portanto por omissão ou por ação deixou acontecer, está na hora de eu sair da arquibancada e ir para o gramado. Está na hora de me associar, está na hora de eu agir, está na hora de eu construir a diferença. O culpado já está na frente, de maneira mais confusa em relação à ditadura militar. Sim, na ditadura o inimigo era comum. Estava claro, está aí na frente. Hoje, isso é mais difuso, mais opaco, mais difícil de ser detectado? Mas não é impossível de ser detectado. Agora, eu é que preciso me perceber como um ator da história que tem que intervir. A última inscrição, então, do autodeclínio da China.
É a última inscrição, daí a gente continua daí para a segunda parte, daí no final uma outra rodada. Boa tarde. Eu sou mais conhecido como Martins, mas o nome é Aldo Piglini Martins. Bom, no final do governo Lula, o Franklin Martins, que era secretário de comunicação, era dirigente SECOM, ele tinha um projeto de regulamentação da mídia, das mídias, né? Esse projeto veio caminhando. Quando chegou no governo Dilma, ele deu uma paralisada. Só que existe, sabe, uma relação muito estreita entre os participantes do mercado e a mídia que os vende. No caso, principalmente, é a questão da concentração de pontos de volume, que fica mais ou menos concentrado em praticamente os grandes jornais e nas redes de televisão. Eu queria que você fizesse um comentário sobre tudo isso aí. Não, principalmente em relação à paralisia do projeto que era a tentativa de regulamentar a mídia. Olha, a primeira coisa que precisamos resolver com nossos movimentos é muito simples. Como, de alguma forma, orientar, disciplinar uma mídia que de disciplinado não tem nada, sem que isso seja percebido pela sociedade como se fosse uma censura que você coloca previamente a qualquer pessoa, qualquer órgão, portanto, inclusive a qualquer boletim do sindicato, que se trate de dizer a sua palavra. Então, esse é um fio, como é que chama? Muito tênue. Na verdade, você está correndo em cima da lâmina de barbear, né? Aí qualquer freada você vai se cortar. Tá? Em que sentido? Como é que você mostra a necessidade de uma disciplina sem que isso vire censura? Tá? Na verdade, essa, na minha avaliação, é uma tentativa de você fazer, pelo caminho da lei, aquilo que os movimentos já deveriam estar fazendo faz tempo. Eu costumo dizer o seguinte: olha, não existe uma opinião pública, existe uma opinião que se publica. Então, se a tua opinião não coincide, diverge, tem diferenças, ou a opinião que se publica, publique a sua. Faça ouvir a sua voz. A primeira coisa que tentamos fazer com a educação popular é justamente que as pessoas assumam a sua palavra, a digam, se esforcem, a mostrem, intervenham. Mas, Emílio, você está me dizendo que eu posso ir lá na prefeitura, naquela reunião onde tem... Tá, vai lá e põe o dedo. O que impede você de fazer isso? Agora, se tu não fizer, alguém vai ocupar a tribuna, vai falar o que tu não quer, certo? E vai publicar o que tu não quer. Então, não existe uma opinião pública que retrata a verdade dos acontecimentos. Existe uma opinião que se publica. A primeira vez que eu li uma história da colonização indígena do México, escrita por um indígena, você diz: caraca! Como assim? Pois é, como assim? A história escrita pelos derrotados é diferente da história escrita pelos vencedores. Tá? É outra visão. Agora, eu preciso que os derrotados escrevam a sua história. Do contrário, a única história que sobra é a história dos vencedores. Por que me interessa que os sindicatos tenham os seus arquivos de boletins do passado? Para, como é que chama? Para as praças comer? Não, praça tem outro papel para comer. Mas me interessa para resgatar uma história pela qual passou a história de pessoas, que são dezenas, que são centenas, que são milhares, que em algum momento disseram a sua palavra. Então é o seguinte: se a história publicada não te agrada, publique a sua. Se você acha que ela é mentirosa, enganadora, etc., publique a sua. Nunca como hoje nós tivemos tantos meios de fazer isso, e nunca como hoje nós deixamos de fazer isso.
Tá? Então quer dizer que a disciplina, pois é, meu filho, a disciplina que você quer impor à Rede Globo, o primeiro lugar onde ela será aplicada é aos nossos jornais, sabia? Porque a Rede Globo terá chance de escapar. Nós não. Aqueles critérios de questionamento, etc., os primeiros lugares a serem aplicados serão os nossos boletins. Agora, eu quero esse espaço de escrever, eu quero esse espaço de publicar, eu quero esse espaço para os trabalhadores e trabalhadoras expressem sua palavra, não o contrário. Mas, Emílio, a Rede Globo estará na frente. Desencana, a Rede Globo estará sempre na frente, mantendo as condições atuais pelas quais as pessoas raciocinam a partir do senso comum e vendo que todo mundo repete um critério de verdade. Até aí, qualquer um que for repetir o senso comum ganhará de você. Agora, você é que tem que fazer a diferença, colocando em dúvida esse senso comum com os instrumentos que te são dados. Aquela massa que até anteontem estava parada, por que ela hoje está em greve? Porque algo aconteceu para fazer esse conjunto de pessoas dar um salto, se não no seu nível de consciência, aprofundamento, etc., mas no seu nível de indignação, com certeza. Algo aconteceu. Agora, esse algo precisa estar escrito, sim, mas não por um registro histórico apenas, mas para que outras pessoas, outros alguém vejam a indignação que provocou. É a razão de ser dessa indignação. É diferente o movimento. Bola para frente? Bom, agora estamos chegando no momento em que eu dizia hoje pela manhã, eu não vou dar a você a receita. Eu vou te dar os ingredientes para montar a tua. Certo? Agora, quanto de açúcar vai? Sabe aquilo que está na receita? Coloque uma pitada. Agora, se tu tiver uns dedão igual aos meus, a pitada é das grandes. Mas se tu tiver uns dedinhos fininhos, a pitada é das pequenas. Aí você põe 2, ou 3, ou nenhuma. É a gosto. Tá? Bom, quais são os pilares, então, para a gente reconstruir a ação coletiva, a organização de base? Uma resposta que não seja apenas momentânea, mas que tenda a perdurar por um tempo maior. Bom, a primeira coisa é simples. Ninguém se mobiliza e ninguém se organiza ao redor de nada. Eu preciso ter um objetivo. O problema é definir este objetivo. Mas, Emílio, é claro, o salário... Não, calma aí, vai devagar. O salário pode ser uma bandeira, uma necessidade, algo que eu não posso deixar de lutar. Mas, se você quer construir algo mais permanente, tem um primeiro trabalho a ser feito, que é a tua reinserção no local de trabalho. Aquela sintonia que eu dizia que era imprescindível buscar, não será possível se você estiver fora do local de trabalho. Tá? Não é possível organizar e agir de fora para dentro. É possível organizar e agir de dentro para dentro e daí para fora, uma vez montado o teu time. Tá? Mas por que você precisa estar lá dentro? Na avaliação que eu estou fazendo hoje, o primeiro desafio, se for verdade, o que eu disse hoje pela manhã, ou seja, as pessoas têm dificuldade de dizer não. Muitas vezes eu preciso fazer com que elas façam a primeira experiência de que é possível dizer não. E às vezes eu vou precisar, como dirigente sindical, como militante, como membro de um núcleo, mostrar o caminho para dizer não. Eu vou te dar 2 exemplos, para você entender o que eu estou dizendo. Num banco, em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, nós temos um dirigente sindical que está trabalhando na agência e ele, obviamente, é condenado a ficar no autoatendimento. Por que condenado? Trabalhar no autoatendimento no banco é sinônimo de tu não ganhar nada mais a não ser o salário seco, muita encheção de saco, muita paciência, muita dor nas pernas. Você vai ficar em pé o tempo todo atendendo mais diversos tipos de problemas no caixa eletrônico. Tá? Mas a convenção coletiva diz que a cada hora ele tem direito a 10 minutos de descanso. E ele resolve usar os 10 minutos.
enquanto ele está na famosa cozinha do banco, aquele ambiente onde todo mundo faz suas refeições em 16 minutos, o gerente chega e diz: o que você está fazendo aqui? E começa a gritar que é para todo mundo ouvir mesmo. Ele está encostado e diz: olha, é simples, cláusula 42 do acordo coletivo, eu tenho 10 minutos, ele puxa o celular e diz: está faltando 6 minutos e 42 segundos para eu voltar no autoatendimento. Ele não se mexe. E agora? Grite, xingue, esperneie, claro, me mandem para a rua. Ficarei muito feliz em abrir um processo contra o banco por desrespeito do meu acordo coletivo. No segundo momento, ele vai ao banheiro, e aí o gerente, querendo a vingança, entra lá no banheiro e o questiona. Aí diz: Emílio, aí eu perdi a cabeça, eu destravei a porta do banheiro e disse: tu quer ver o que eu estou fazendo? Pois bem que eu boto a tua cabeça aqui no vaso, que é para tu cheirar, ver, sentir. Aí diz: Emílio, nunca mais me encheu o saco. Se você se submete, se você desaprende a dizer não, cairá sobre você. Outro exemplo ainda no judiciário catarinense, isso está inclusive documentado num livro durante que foi escrito depois de um processo de pesquisa e tal. Cidade do interior, o desembargador exige que todo mundo, quando ele entra na sala, levante, cumprimente e espere ele dizer que todo mundo pode sentar para as pessoas poderem sentar. E isso funciona à maravilha durante anos a fio. Até que um dia, o computador daquela sala quebra e chama um desses rapazes, devia ter uns 20, 21 anos. Aí te dou a descrição que me deram. Emílio, um rapazão, boné ao contrário, sentado de costas para a porta. Tá? O desembargador entra, todo mundo levanta e cumprimenta, e o moleque lá sentado no computador. Aquilo não é com ele. De repente o desembargador começa a pigarrear, como quem diz: você não me viu? Aí posso lá tranquilo fazendo o seu trabalho. O desembargador pede as estrideiras: você me deve respeito. Diz que o moleque virou, olhou para ele e disse: eu? Olha, é o seguinte, eu não sei quem é o senhor, eu não sei o que o senhor está fazendo aqui. O que eu sei é que me botaram para consertar essa jossa que já deveria ter sido jogado fora há muito tempo. E olha, eu tenho mal o que fazer, viu? Eu as costas para o outro trabalhar. E agora, o que tu faz com um cara desse? Estupra, demite, chama. Não tem o que fazer. Ele acabou de dizer para todo mundo que o rei está nu. Cuidado. O não é a primeira palavra que a gente aprende quando criança. Não adianta a gente dizer que é tio, titia, papai, mas é bobagem. Todo mundo faz nhanhão, nhanhão. Tá? Bom, mas tem outro problema. Ou melhor, outra pergunta. Quais são os problemas que as pessoas não conseguem ver? Atenção, eu vou usar um exemplo que fica mais fácil. Quando eu cheguei no Brasil, nos anos 80, os trabalhadores me diziam o seguinte: olha, amigo, saúde é tudo. Porque a gente tendo saúde pode até perder o emprego, mas acha outro. Tá? Não importa quando é esse outro. Mas acha, tendo saúde, a gente faz qualquer coisa. Então, o que nós temos que preservar mesmo? A saúde. Em qualquer lugar, sim, dentro e fora do trabalho. É isso que precisamos zelar e preservar. Só um detalhe: as doenças profissionais nesta época se manifestavam, começavam a se manifestar na casa dos 42, 45 anos de idade. Tá? Bom, e hoje? Como é que ficou? Não, hoje a polaridade se inverteu. Ou seja, salário é o que interessa. O resto não tem pressa. Mas se o salário é o que interessa, se o que interessa são as metas, se o que interessa é o gasto, eu não penso em proteger minha saúde, então cuidado, é verdadeiro também a nova constatação. Doenças profissionais que se manifestam cada vez mais cedo, inclusive na casa dos 24, 26 anos de idade, incapacitam as pessoas a executar qualquer tipo de trabalho. Como você se dedicou corpo e alma, cheio de amor para dar para as metas da empresa,
nesse momento, o que você prejudicou? Em nome do salário ou do dinheiro que poderia vir das metas, para contentar teus sonhos? A parte que nós expusemos hoje de manhã, não importa qual a razão, mas de alguma forma a sua saúde se desgastou. E hoje você está nesta nova condição. Tá? Então, quais são os problemas que as pessoas não conseguem ver? E olha que gozado, são os mais evidentes, viu? Não são os mais escondidos. São os mais evidentes, aqueles que estão sob os olhos de todos. A cadeira e a mesa não é essa aí. Oi? A cadeira e a mesa. Pois é, só que de tanto você está acostumado, você acha que não é um problema. Ou melhor, que o problema não está aí. Tá? A cervical vai pro pé. Eu sei, não só cervical vai para o brejo. Mas se você começa a descobrir quais são esses problemas, você vai começar a ajudar as pessoas a ver o seguinte: se é verdade que eu vou orientar a minha ação, a minha organização para o objetivo, eu posso descobrir em cada coletivo, em cada setor, digamos, qual é o problema em volta do qual sensibilizar as pessoas e suscitar sua indignação. Eu vou descobrir também os meios para fazer isso. Tá? Dessa forma, cuidado, qual é a primeira coisa que eu vou tentar evitar, ou com a qual eu vou tentar dialogar lá no local de trabalho mesmo? A primeira é muito simples, que os problemas de saúde que eu estou sentindo em função do trabalho não são algo natural. Às vezes os trabalhadores me dizem o seguinte: Emílio, olha, peão, não adianta reagir. Peão é querer cachimbo, nasceu para levar fumo. Então, adoecer no trabalho é natural. Se isso não acontecer, porque o cara não está trabalhando. Tá? Ou seja, a impressão que dá é que, na verdade, o ambiente de trabalho pode ser um campo minado. Sabe, né, o que é um campo minado? Aquele joguinho que está no Windows lá. Eu sei aonde estão os explosivos e é só não botar o pé em cima que nada me acontecerá. Então, vem cá, se eu sei onde estão os problemas, se eu sei o que pode prejudicar a minha saúde, é só eu não fazer. Então, o problema não é arrancar o explosivo. O problema não é a luta coletiva para que a minha saúde seja preservada na entrada, durante e depois do trabalho, etc. O problema é não pisar na espoleta. Está claro isso? Mas, Emílio, como é que eu não vou pisar se as metas são essas? É isso mesmo, a dor de cabeça você está falando, aquela relação mesa-cadeira, que é tão corriqueira, tão cotidiana, que eu não vejo mais problema nela, ela é justamente o problema. Mas quando alguém te diz, mas filha, todo mundo tem isso aqui dentro, então isto é algo normal. Aliás, é só você manter uma postura melhor, sentar melhor. Pois é, mas se eu sentar melhor, eu não executo o trabalho que eu tenho que fazer. Está claro isso? Esse, obviamente, é só um exemplo, mas conseguiram entender, acredito, por onde levamos a conversa. O segundo elemento é evitar que as pessoas acreditem que isso é parte da profissão. Uma vez um bancário me disse, mas Emílio, qual é o bancário que não tem leve? Aquele que não é idiota. Esse não tem leve, os outros têm. Mas Emílio, mas esse é o trabalho de bancário. Eu digo, olha, vamos raciocinar então, me explica aqui. Por que antes da entrada do computador, teclado aquele ligado ao computador, vocês tinham aquelas máquinas todo manual, tecla dura, por que ninguém tinha leve? Eu digo, olha, não sei, eu não sou dessa época. Eu digo, eu te explico por que ninguém tinha leve. Eu sou dessa época. Eu não fui bancário, mas usava os serviços do banco. Então, nessa época, você inclusive digitava à mão cada folha de cheque. Só que, quando o cliente vinha, ele te dizia, olha, eu preciso de um talão, vê se os seus colegas não faziam isso. Ele levantava da cadeira, lá do baixo, lá de atendimento, pegava o teu nome, pegava o comprovante de solicitação de cheque e ia procurar na gaveta. Como é que chama essa criatura? Emílio. Então a gente procura na terceira gaveta, a última embaixo. Não vai estar. Aí tem de S a Z, filho.
Emílio não está lá. Mas o cara é idiota. Não, ele ganhava tempo. Depois ele procuraria na segunda, procuraria na terceira, levaria em torno de 7 minutos para voltar ao balcão. E quando, com certeza, você já tinha perdido a paciência, ele chegaria com o teu talão de cheque na mão dizendo: olha, é o seguinte, estava fora da ordem, mas eu consegui achar. E ainda te deixava com uma dívida de gratidão em relação a ele. Então, o que a criatura estava fazendo? Ele estava dizendo: cara, esse é o momento que eu preciso para respirar. Este é o meu não. Surdo, sim. Que ninguém ouça, sim. Mas é o meu não. É o momento em que eu vou fazer ações diferentes, que meu corpo vai descansar, que meus músculos vão relaxar, os meus tendões vão agradecer. E ainda esse babaca que está aí no barcão vai achar que eu estou trabalhando para ele, fica assim, né? Achei o que ninguém acharia. Tá? Uma vez eu brinquei com um caixa de banco e dizia: nossa senhora, mas esse povo não bota meu talão na ordem certa, né? Ele começou a rir, tipo, fica frio que eu sei que você faz isso, relaxa. Comigo tu pode demorar até mais que dá certo. Tá? Agora, era corriqueiro. Hoje, quando você vai numa agência bancária, você vai ver que todo caixa de banco tem uma garrafinha ao lado do teclado, né? Mas quando você pergunta: por que tu tem essa garrafinha? Ué, para beber água. Aí eu digo: mas tu não levanta nem para beber água? Não, é que assim fica mais fácil. A gente toma água na garrafinha e já está pronto para o trabalho. Eu digo: sim, criatura, é isso que vai te matar. É isso que vai ajudar teu corpo a sofrer mais. Agora, como você ingere água, em algum momento essa água vai sair. Então, qual é a próxima reivindicação do teu sindicato? Fraldão geriátrico para todo mundo. Para garantir que você não tenha que levantar, certo? Para fazer xixi. Porque o grau de submissão é tamanho que você não está percebendo que o problema não é a água. O problema é o teu corpo descansar, se espichar, fazer algo diferente. É você defendendo você mesmo. É isso que você tem que aprender. Agora, cuidado, essa capacidade está se tornando algo invisível, que as pessoas já não conseguem mais dar conta dela. Mais ainda, não pode também ser visto o adoecimento como uma espécie de fragilidade pessoal. Outro bancário uma vez me dizia: olha, Emílio, com 1 ano e meio eu comecei a ter lepra. Todo mundo começa depois dos 3 anos, né? Eu acho que eu que estou bichado. Eu digo: não, é que quanto mais tu usa, mais rápido você vai. Agora, o problema é simples. Qual é o descanso que você dá? A gente pode parar 10 minutos a cada hora, porque somos digitadores, mas o banco não deixa. Tu esperar que o banco deixe, tu vai morrer sentado. Esse é o 10 minutos que você tem que tomar, ponto. Tomando água, sim. Indo ao banheiro, sim. Se virando para desligar do trabalho, sim, é um teu direito, está assinado. Não estou pedindo nada demais. Agora, o problema é que qual é a lógica no Brasil? O trabalhador é que nem pneu, né? Carecou, troca. Então, não há nenhuma preocupação com sua saúde. Mas eu que busco organizar, levantar o sentimento de indignação, fazer as pessoas reagirem, esses são elementos que eu preciso levar em consideração. Tá? Cuidado. O adoecimento do trabalho abre uma avenida de possibilidades de você resgatar a relação trabalho, doença, exploração. Ela não é uma relação dada, é uma relação que precisa ser reconstruída ao longo do tempo e no cotidiano do trabalho. As pessoas não vão ver essa relação porque você fala dela. Elas precisam constatar essa relação. E mais ainda, não, chega de café, senão explodo daqui a pouco. Obrigado. Né? Vamos lá. As pessoas, elas precisam agora dar mais um passo. O que é esse dar mais um passo? Você vai perceber que na tua ação, os teus companheiros, tuas companheiras de trabalho, começam a criar um sistema, ou a pôr em movimento um sistema que a gente chama de auto-engano. Tá?
Esse é um dos teus inimigos. O auto-engano funciona assim. Pois, qual é a certeza que nós temos que à meia-noite de hoje estaremos todos vivos? Nenhum. Mas a gente tem planejamento até dia 5, é isso? Automaticamente, o que você está dizendo para você mesmo? Olha, todo mundo pode morrer a qualquer hora, menos nós que estamos aqui. Certo? O auto-engano no trabalho, ele funciona dessa forma. Todos adoeceram, mas eu não vou adoecer. Aqui dentro já teve alguém que se suicidou em função do trabalho, mas eu não vou fazer isso. Isso não vai acontecer. Eu já vi gente sair daqui em depressão profunda, mas eu deprimido, imagina, não vai acontecer comigo. Cuidado, a ideia não é apenas não pague para ver. Mas a ideia é, o auto-engano, por que ele é o teu inimigo? Porque ele é amigo do senso comum. É o tal do vira a boca para lá. O que é? Está me agorando? Né? Como se você alertar as pessoas fosse fazer com que elas sintam que você está desejando o mal para ela. E não é isso. Tá? Agora, o auto-engano ele precisa ser trabalhado não com discursos, mas ajudando a alimentar a dúvida. Tá? E ajudando a alimentar a dúvida, às vezes a partir das atitudes que as pessoas manifestam. Como é que é? Aquela mão aqui atrás, que faz assim, é só alguém gostar de dizer que está doendo, né, filho? Está doendo. É isso mesmo. Se quiser eu te digo porque está doendo. O bicho pegou, né, cara? E foi você dessa vez que pegou. Ou seja, pouco a pouco eu preciso mostrar que as pessoas não são de ferro. E se fossem, aos 53 anos como eu, já teriam vários pontos de ferrugem. Certo? Agora, mostrar, criar a dúvida para sair do auto-engano. Esse é um dos elementos essenciais. Tá? Bora. O último elemento que me ajuda ainda nesse processo, qual é? É mostrar que quanto mais as pessoas se concentram sobre si mesmas para dar conta do trabalho, dos seus interesses, dos seus afazeres, dos seus sonhos, mais elas se tornam frias, impassíveis, distantes e mais elas se expõem ao risco. Agora, tudo isso para dizer o que mesmo? Eu que estou pensando o local de trabalho como o local de onde nasce a ação coletiva, a resposta, aonde eu preciso fazer desabrochar a indignação, eu preciso apontar para um determinado objetivo. Agora, a escolha não é feita sentado à mesa com a abajur ligada, refletindo. Terá sim esse momento, mas ela terá que nascer da resposta ao conjunto de questões que eu deixei para vocês. Um local de trabalho será diferente de outro? Com certeza. Não tenho dúvida em relação a isso. A resposta que vocês acharão em um dos núcleos poderá entrar em contradição com a de outro núcleo? Sim, poderá. Poderá. Por isso que precisamos estar abertos não só à criatividade, mas a essa capacidade de entender situações específicas que estão diante dos nossos olhos. Bom, mais um passo então. É isso? Seu primeiro é inserção, seu segundo passo é ver o problema, ou seja, a manifestação individual do meu problema, como reflexo de um problema coletivo, portanto a ser trabalhado, portanto a ser respondido, mas isso não está claro, está pesquisado, etc. O próximo passo, qual é? Substitua o eu pelo nós. Nós temos uma, como é que chama? A pressa da ação sempre nos faz dizer eu vou resolver, eu vou encaminhar, eu sou dirigente sindical, eu sou delegado, eu vou fazer. Não, substitua o eu pelo nós em todas as suas intervenções. Você não é o cestinha do time, você é o armador da jogada. Toda vez que o Oscar Schmidt era homenageado, porque, nossa, nesse jogo ele fez 30 pontos, todo mundo esquecia de ver quem passou a bola para ele. Essa assistência é importante. Esse que é a figura do organizador pode não ser vista por um mundaréu de gente, mas se ela não existir, não existe o resto.
Mas se não existe essa figura de quem sabe ler o cotidiano e pôr em movimento, também não haverá ação coletiva. Então a tua preocupação não é de ser aquele que faz a cesta. Em algum momento, se necessário for, até o armador faz a cesta. Aí é você que tem que ter a visão de jogo. É você que tem que saber a quem passar a bola, perceber quem está em melhor posição. É você que tem que dar, de alguma forma, digamos assim, a possibilidade do outro fazer o ponto. Ou seja, o nós não está dado porque você esqueceu do eu e agora só diz nós. O nós precisa ser construído. Você precisa se tornar armador desse time. Então, qual é o primeiro passo na construção desse nós, dessa coletividade? Tá? Dessa necessidade de as pessoas se envolverem. É justamente essa. Não tenha pressa em resolver e dar respostas. Tenha pressa, isso sim, em envolver as pessoas. Quando alguém te disser, mas Emílio, não precisavam fazer isso mesmo, de que jeito? Qual é a sua ideia? Não, mas eu não sou dirigente sindical, mas tu tem cabeça. Não precisa ser dirigente para ter cabeça. Como é que tu resolveria esse negócio? Fazer com que as pessoas se exponham de alguma maneira é envolvê-las na solução e fazer com que elas sintam a responsabilidade de estar juntos na solução. Tá? Se você se substituir a elas, elas te culparão pelo fracasso o tempo todo. Elas dirão, tá vendo que deu errado? Lógico, né? Olha a cabeça de bagre que tomou as decisões. Não, esse é o nós que precisa ser construído. Tá? Alguns exemplos para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Eu já trabalhei como assessor de um sindicato, no final da tarde de um belo dia, veio uma criatura dizer que na fábrica onde ela trabalhava, o papel higiênico havia sido substituído por papel jornal. Não, isso é normal. Vocês estão achando... Fabriquinha Boca de Porco, 55 trabalhadores, produz tintas, tá? E problemas mil, em termos de organização do trabalho, contaminação de produtos químicos, etc. E mais essa. Só que essa, lembra da gota d'água? Lembra da fatia de mortandela? Olha ela aqui na forma de um papel higiênico. Uma senhora procurou o sindicato e disse, e agora? O que o sindicato vai fazer? Eu atendi a senhora e disse, senhora, é o seguinte, tem uma igreja, alguma coisa perto desse negócio, desse safado? Ele disse, não, tem igreja. Então é o seguinte, amanhã nós vamos lá, combinamos com o padre para ter um local, e a gente vai fazer uma reunião. Tá? Então, ó, chama todo mundo na saída, nós vamos voltar lá na hora do almoço para dizer o local, a hora e tal. Das 55 pessoas, 17 foram à reunião. O que significava que o problema estava grave. Tá? Nós falamos, dissemos o porquê estava acontecendo isso, as pessoas nos ouviram, olharam para a gente e disseram, e agora, sindicato, o que você vai fazer? Nós olhamos para as pessoas e dissemos, o que vocês vão fazer? Mas não é para vocês resolverem? Não, não vamos resolver esse negócio. Para resolver esse problema, é só pegar o telefone, chamar o gerente de recursos humanos e dizer, você quer que eu te chame numa mesa redonda da DRT ou você vai comprar papel higiênico? Ele vai comprar. Esse é o tipo de problema que se resolve no instante. Tá? Bom, no final da reunião, as pessoas já revoltadas com o sindicato, nós sugerimos uma forma de luta. Diz, olha, amanhã nós vamos trazer um fardo de papel higiênico e todo mundo vai entrar com o papel higiênico no corpo em sinal de protesto. Mas Emílio, tem um pelegão que vem de bicicleta e só entra correndo. Então tá, se ele vem de bicicleta, a gente sabe quem é, você relaxa que nós enrolamos ele a tal ponto que até entrar, ele vai entrar com um pedaço do que ele não quer. Tá? Aí uma senhora que era considerada a avó da turma, levantou a mão e disse, olha, eu já sei o que nós temos que falar na Assembleia. Pois diga não, diga aí, senhora. Chega de ler notícia na bunda do colega. Queremos papel higiênico. É isso mesmo. Nota aí que amanhã não vamos falar isso. Nota aí. É precioso. 3 meninas daquelas desbocadas pegaram a música da Xuxa do Hilari Hilariê, sentaram num canto e fizeram 2, 3 versos sobre o papel higiênico. Podemos cantar isso na frente da fábrica? Não. Porque senão o patrão sabe que foram vocês vão ser demitidos. Agora, vocês vão cantar, nós gravamos e vai no som, beleza? Não, beleza. Então tá.
Na manhã seguinte realizamos o carnaval, 11 horas da manhã o gerente de recursos humanos liga lá para o sindicato, sou eu que atendo, tá tudo bem, xingou minhas futuras gerações, né, 4, 5 lá para frente. Aí me disse, pô, era só vocês comunicar. Eu digo, ó, você vai se catar que a empresa que você administra é tua, se tu não sabe o que acontece, não é problema meu. Tá? Emílio, mas e se o papel higiênico não voltasse? Cara, eu estava pagando para ele não voltar. Por que eu estava pagando para ele não voltar? 3 meses depois dessa ação, as pessoas, quando nós passávamos na portaria da empresa, olhavam para a gente e não diziam, obrigado sindicato, sem vocês estaríamos limpando a bunda com papel e jornal. Mas eles diziam, te lembra daquela do papel higiênico? Como quem diz, foi a primeira vez que nós nos sentimos atores dessa história. Ou seja, o envolvimento, o nós, ele precisa ser criado. Segundo exemplo, Garoto, Vila Velha. Preciso mostrar como é a situação rapidinho, senão vocês não vão entender. Essa é a fábrica da Garoto. Essa é a Avenida Jerônimo Monteiro, mão única, principal avenida de Vila Velha em direção à Vitória. O sindicato está na frente da fábrica e na sua origem foi construído pela fábrica. Por isso que ele parece uma casa de chocolate daquela dos contos de fada. Tá? Frente a frente. 2 anos de luta para ter creche. Resposta da empresa, não. Tentaram tudo, boletim, mesa redonda, chamaram nas negociações, ameaçaram paralisar o trabalho, fizeram nada. A empresa irredutível. Tá? Mas veio a comemoração de 60 anos da fábrica em Vila Velha. Aí, os dirigentes sindicais tiveram uma ideia que foi essa. Soltaram para a fábrica quem tivesse alguma peça de roupa, criança recém-nascida, que levasse para o sindicato, que na hora seria explicado para que serviria, e aí a pessoa decidiria se deixava ou não a roupa no sindicato. Tá? Certo? Problema 10. Bom, conseguiu se juntar uma quantidade enorme de fralda de pano, mijãozinho, sabe, aqueles que, como é que é? O próximo passo seria usá-los para tirar o pó, né? Mas estavam lá no sindicato. O sindicato mandou fazer uma faixa gigante no quintal com escrito: Garoto, 60 anos sem creche. Acima da faixa, abaixo da faixa, um monte de varal com todas as peças que haviam sido recolhidas na fábrica. O pessoal contando a história me dizia: Emílio, não tinha um de carro, de ônibus, a pé, de bicicleta, que passasse pela avenida e não parasse para olhar a faixa. 4 horas depois disso acontecer, a fábrica chamou para negociar a creche. Atenção, isso é obra de uma ideia genial do sindicato, algum sindicalista maravilhoso. Nossa, quem é esse cara? Chama ele aí porque precisamos dele. Não. Primeiro fato, fomos acompanhando todas as sugestões dos trabalhadores e mostrando o que não dava certo, mas esse caminho foi feito junto. Pouco importava qual era a ideia, esse caminho foi feito junto. O nós estava sendo construído. Segundo, o momento da ação propriamente dita também era o resultado dessa participação. Está claro isso? Gente, deu certo por quê? Sim, porque trabalhou contra a imagem da empresa. Nesse momento a empresa se viu desmascarada, por isso que ela preferiu correr atrás do prejuízo, senta para negociar, que aí o sindicato tira logo essa faixa e nós vamos para as nossas comemorações. Está claro isso? Ou seja, o nós que precisa ser construído, eu não consigo te dizer qual é o caminho que tomará dentro do IBGE, dentro do núcleo de São Lucas, dentro de outros núcleos em que se divide o sindicato de vocês. Mas ele terá que ganhar esse contexto. Tá? Ora, um outro elemento na construção desse nós, qual é? Mostre que chefe, patrão, gerente de recursos humanos, eles até resolvem nossos problemas.
não por serem os nossos problemas, mas por serem problemas para a empresa, para a organização, para a entidade, para o instituto. Tá? E a solução que eles dão, via de regra, não é aquela que nos agrada. É aquela que permite fazer recuar o nosso descontentamento, impedir que ele se transforme numa forma de luta, ao mesmo tempo que sugere que, olha, agora a empresa está contentando vocês, ajudando vocês. Tá? Ou seja, mostrar a diferença o tempo todo entre o que a empresa usa para resolver os problemas e o que nós consideramos que é a solução necessária a ser construída. Mas, Emílio, isso não é ser, como é que chama? Tem uma palavra hoje no sindicalismo que agora me foge nesse momento. Que é quando você dá um projeto, o patrão se apropria e você se ferra logo em seguida. É propositivo, isso. Não é fazer sindicalismo propositivo. Olha, existem projetos que podem sim ser reassumidos pela organização e se tornar uma espécie ou uma expressão de sindicalismo propositivo. Mas existem projetos que não serão, mas nós precisamos ter. Eu não esqueço, no encontro promovido no sul do país entre eletricitários e direção da empresa, quando foi publicada a NR10 para o setor elétrico, as normas de proteção do setor elétrico, nós perguntamos à empresa se os equipamentos que ela dava impediam a formação do arco voltaico. Né? O que é o arco voltaico? Você trabalha com grandes tensões na subestação, e, por exemplo, com a chave de fenda, com a roupa que você usa, pode-se estabelecer uma espécie de pequeno raio entre o equipamento energizado e você morre eletrocutado, via de regra, porque a pancada é da grande, é aquela de matar urso, então que dirá você. Tá? E o gerente enrolou, eu fiz uma pergunta. Ele disse, o senhor usaria esse uniforme para entrar na subestação? Mas nem que me pagassem a peso de ouro por hora. Eu olhei para os dirigentes sindicais e disse, a resposta está ali. Ele não vai entrar. Agora, qual é então a nossa proposta de manutenção na subestação? Eu digo simples, monte uma linha auxiliar que, durante a manutenção, permite desligar a subestação, passa por fora e não há risco para o operador que vai fazer o trabalho de manutenção. Mas, Emílio, isso custa caro para a empresa que partiu. Mas o que eu estou interessado é que ninguém mais morra eletrocutado. Mas se a empresa incorporar isso na sua prática, primeiro que eu acho que não vai incorporar, é se incorporar-se e ajudar a impedir que mortes aconteçam por pessoas eletrocutadas nessas situações, eu acho que avançamos. E não temos por que não fazer essa proposta. Ou seja, a minha forma de resolver o problema, ela tem que entrar em choque com a forma com a qual a empresa quer resolvê-lo, mas é dar um uniforme novo para todo mundo que vai trabalhar no setor, quando nós dizemos, não, constrói algo diferente, mais caro, mais seguro, com certeza. Mas isso vai reduzir o lucro da empresa. Tá bom, mas vai impedir que a gente morra. Qual é o preço de um, qual é o preço de outro que estão dispostos a pagar? Agora, isso ajuda a desmascarar o verdadeiro rosto da organização? Sim, ajuda. Ajuda a mostrar a quem interessa responde, a quem interessa respondemos. Ajuda. E é o momento prático desse enfrentamento. Um outro elemento que ajuda a construir, não, eu chamo da seguinte forma. Olha, vamos parar de passar a mão na cabeça das pessoas como se fossem crianças. Vamos parar desse negócio. Ai, Emílio, mas se a gente desagradar o sócio, criatura, se essa criatura que tu está chamando de sócio for um menino recém-nascido, uma menina ainda em fralda, eu entendo, mas é tudo gente grande. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que as pessoas têm que assumir a responsabilidade de suas escolhas. Por exemplo, vamos lá. Vocês já viram que vocês não conseguem entender nada do que eu escrevo, né? Isso mesmo, é para isso mesmo. Isso aqui é para mim, não é para vocês não. Então, vamos lá. Eu tenho um problema. Causado por quem? Escolha você. Gerência de recursos humanos, mudança das normas internas,
cobranças de meta, qualquer problema, escolhe aí, está livre. Diante de qualquer problema, eu tenho duas opções. Uma delas é agir. A segunda dela é mais simples ainda. Deixa como está para ver como é que fica. Ou seja, não faz nada, tá? Não age. Agir tem consequências. Deixar de agir também tem consequências. A sugestão é muito simples. Ao escolher não agir, você conscientemente está escolhendo essas consequências. Ou seja, muitas vezes eu preciso criar nas pessoas o que chamamos de um divisor de águas. O divisor de águas é quando uma montanha entra no rio e a água não tem escolha, ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Mas Emílio, mas não tem jeito de fazer um negócio que não seja arriscado para ninguém. Olha, tem uma má notícia para te dar. Não tem. Você quer ter um filho? Então, a gravidez comporta riscos. Mas não dá para ter um filho sem que a minha mulher engorde na gravidez, sem que ela fique enjoada, porque depois quando ele nasce fica berrando no meu ouvido durante a noite, adoecendo. Ainda depois, rapaz, vai passar pela adolescência. Ó, então, compra um boneco. Hoje existem bonecos, é isso? Né? Você põe pilha, eles cantam, choram, berram, aí você aperta o botão, acabou o problema. Agora, se você não quer os efeitos colaterais de ter um filho, então compra um boneco, mas não vem torrar meu saco, porque não tem como. Tá? Isso é parte do querer ter um filho. Está claro isso? Emílio, você está dizendo então que tudo tem que ser decidido. Não. Eu quero deixar isso bem claro. Em que sentido? Se o teu patrão for esperto, ele vai jogar verde para colher maduro. Em que sentido? Eu vou retirar esses direitos, em geral é sempre a mesma coisa, em troca de uma quantia de dinheiro. Gente, a gente põe isso em votação na Assembleia, mas nem que me amarre e me obrigue. Não cedo, pouco. Mas Emílio, você não é democrático. Para perder direito, não mesmo. Não vai. Eu fui claro ou preciso de mais explicações? Certo? Tá. Ou seja, eu preciso envolver, colocar as pessoas de águas conscientes. Sim, mas esse processo não serve para perda de direito. Nisso, o trabalho, a posição do sindicato tem que ser sempre a mesma. Não perdemos. Ponto. Não abrimos mão. Ponto. Essa é a nossa posição. É que explicamos por que não perdemos. É que explicamos por que não queremos abrir mão. Porque isso terá consequências bem mais nefastas do que aquelas soluções que te serão oferecidas com esse dinheirinho a mais em troca da perda. Está claro isso? Então, vamos lá. Vamos dar mais um passo. Força. Quando o tempo passa e você fica velho, a tua certidão de nascimento fica amarelada, então, tu começa a perder um pouquinho a memória. É isso? Por isso você precisa de uma folha de papel, quando você precisa, você não acha. Mas tudo bem, tá bom. Que outros elementos, é sempre assim, relaxa. Que outros elementos vão me ajudar a construir esse nós do qual eu estava falando agora há pouco? Por exemplo, existem respostas que eu preciso dar aos trabalhadores e às trabalhadoras, até nas situações mais corriqueiras, e que em geral a gente deixa passar. Tá? Por exemplo, o que costuma acontecer? Olha, eu não luto, mas eu vou ganhar do mesmo jeito. Cara, não perca a chance, é por isso que nós estamos ganhando cada vez menos. Porque você não luta. Ou seja, lutar ou não lutar não é a mesma coisa. Tem consequência. Tá? Tem um peso junto ao coletivo. Então, se nós estamos ganhando cada vez menos, isso nós devemos a você. Mas Emílio, eu não pago o sindicato, mas eu sou atendido. Pois é, filho, tem um problema sério. Não existe almoço de graça.
Nós atendemos você, mesmo você não sendo sócio desse sindicato, porque acreditamos na luta. Agora, no dia em que ninguém contribuir e achar que vai ser atendido, será o dia em que nós não poderemos mais atender ninguém, será o dia em que nós não teremos condições de organizar a luta, será o dia em que será muito mais fácil nos derrotar. Agora, continue não contribuindo, você está ajudando o seu patrão a nos derrotar. Outro elemento que costuma ser corriqueiro: olha, eu não fui na Assembleia, mas eu fiquei sabendo do mesmo jeito. Pois é, mas nós sentimos sua falta. Nós sentimos sua falta. Eu sei que você ficou sabendo, eu sei que você viu o jornalzinho, mas nós queríamos você lá para fazer o debate, para fazer a discussão, para dar sua contribuição em termos de ideias. Nós sentimos sua falta. Não é indiferente, não é só uma questão de ficar sabendo, é uma questão de dar a própria adesão, de participar diretamente, de mostrar a cara, de dizer qual é a tua opinião. E isso faz diferença. Ou ainda, uma posição corriqueira: força, mas eu pago o sindicato, vocês é que têm que resolver no meu lugar. Pois é, cara, é o seguinte: eu tenho problema de colesterol e triglicerídeos altos, certo? Adoraria encontrar um médico que me dissesse: Emílio, para você sarar desse trem, você precisa comer uma barra de chocolate meio amargo todo dia. Cara, eu pago para achar um médico assim. Todos me receitam capim, de preferência do amargo, certo? E uma lista de proibições, que eu já cansei de perguntar aos médicos o que dá para eu comer, porque diante de tanta proibição também não sei mal o que comer. Agora, você pagar o convênio não dispensa você de se submeter ao tratamento que o médico te receita. Você paga o sindicato, sim, para que haja alguém que organize a luta. Agora, não por isso você está dispensado do tratamento, ou seja, da participação direta. O sindicato não é um fantasma que aparece porque alguém fala a palavra sindicato. O sindicato é um ator que vai agir se você se dispuser a agir junto, se você estiver junto nessa ação. Senão não tem como esse diabo desse sindicato agir. Em alguns momentos, precisamos daquilo que o psicólogo chama de um tratamento de choque. Quando você perde a paciência, você pergunta direto o seguinte: qual é o preço que você está disposto a pagar pela tua submissão? E deixa a criatura responder. Tudo isso não para você ser estúpido, não para você ser grosseiro. Mas a ideia é justamente qual é? É mostrar para as pessoas que participar ou não participar do time não é indiferente. É que diante da realidade que se coloca, acaba de deixar de ser uma escolha, vira uma necessidade essa participação. Agora, há pessoas que precisam começar a perceber que isso não é indiferente no cotidiano dessas ações, no cotidiano dessas respostas. Mas vamos lá que tem mais. Tá? Se eu estou lá dentro, isso permite que eu possa, de alguma forma, ter acesso aos problemas na hora que estão acontecendo, mas isso permite uma outra coisa, que eu comece a resgatar quais são as formas de resistência que os trabalhadores e as trabalhadoras já estão usando no local de trabalho. Tá? Às vezes são coisas simples, mas que podem deixar de ser uma forma de luta individual, de resistência individual, e se tornar uma forma de resistência, de luta coletiva. Vou dar um exemplo para que fique claro. Tá? Telefônicos, Espíritos Santos, antes da privatização, com o pessoal que trabalhava no auxílio arista. Havia muitas queixas porque as meninas que atendiam no auxílio arista tinham 26 segundos para responder a uma solicitação de um número de telefone, tá? E obviamente corriam para responder, né? Falavam apressadamente, às vezes de maneira nem tão clara. Por isso que quem solicitava esse serviço ficava chateado, se sentia não atendido, ligava de novo, e assim por diante. Tá? Um belo dia, a gerência chegou com essa proposta. A partir de hoje, todo mundo tem que se identificar na chamada. O que isso significa? Tem que dizer o nome, o número da identidade funcional
para que, em havendo queixas de atendimento, o funcionário seja imediatamente identificado e se saiba quem é. Ninguém entendeu o porquê, mas uma companheira levantou a mão e disse: olha, isso significa que a gente pode gastar uns segundos a mais, né? E ingenuamente a gerente de recursos humanos disse: por enquanto, sim. Primeiro dia passa, todo mundo acaba o dia esfolado. E tem uma criatura, essa mesma que fez a pergunta, que sai rindo do trabalho. Obviamente, alguém olhou para ela e disse: filha, malucou? O que é? O sol do Espírito Santo fez mal? É isso? Né? Ela disse: gente, vocês estão malucas aí se matando. Faz o que eu faço, pô. Eu disse: o que você faz? Toda vez que alguém liga, eu não tenho dúvida. Eu sou a Maria Aparecida da Glória Silveira. Repetindo: Maria Aparecida da Glória Silveira. A minha identidade funcional é 1, 4, 5, 6. Repetindo: a identidade funcional é 1, 4, 5, 6. Qual é o número de telefone que o senhor deseja? E aí vinha um pedido, ela tinha mais tempo, respondia com calma e tal. Quando ela falou isso para as companheiras de trabalho, no dia seguinte aconteceu o quê mesmo? Dá para adivinhar? Cara, quem tinha nome de casado, então... certo. O sistema entrou em colapso. E não podia ser diferente. Agora, se todo o processo de luta até aquele momento não havia conseguido entrar nesse tipo de negociação, essa forma de resistência individual começou com um só, se tornou coletivo. Aquele coletivo assumiu essa forma como sua parte da defesa da resistência no local de trabalho, com sua vontade e capacidade de dizer não. Agora, o que era individual se tornou coletivo e abriu o canal da negociação. Força, qual é o tempo de atendimento? Agora vamos falar claro. Tá? Cuidado, se você não está no local de trabalho, isso se torna inviável. E quando você padroniza a forma de luta, como eu dizia hoje pela manhã, o risco qual é? Vai ser fácil de ser desmontado. Bom, próximo pilar para reconstruir a ação coletiva é o seguinte: estimule o sentimento de indignação. A indignação é a mola mestra da ação. Tá? A gente não consegue ficar indignado com algo que é parte da natureza, mas a gente consegue ficar indignado com a percepção de que há uma injustiça latente e que às vezes de imediato eu não conseguia ver. Olha, quando houve um maremoto no Japão, que explodiu a central nuclear de Fukushima, tá? Não dá para as pessoas ficarem indignadas porque veio o maremoto. O maremoto é um evento da natureza, obviamente destrói a vida que você construiu, isso infelizmente é uma realidade, mas olha, no teu país chamado Japão, é uma ilha construída em cima de vulcões suboceânicos e que geograficamente está localizada em um negócio chamado Anel de Fogo do Pacífico. Certo? O que dá a entender que eventos desse tipo, se não são diários, mas não podem ser excluídos. Mas quando você para e pensa que um desgramado de um engenheiro projetou uma central nuclear com o grau de risco que ela comporta, à beira-mar, prevendo uma onda de maremoto de 7 metros, e veio uma de 35. Prevendo no máximo um terremoto de 8 graus da escala Richter, e veio um de 9. Isso numa central nuclear. E aquela merda explodiu, aí você se revolta. Aí você fica indignado. E você fica mais indignado ainda quando um técnico da central nuclear te diz:
olha, mas nós já descontaminamos essa área. Então, se você caminhar em cima da área descontaminada, a chance de você ter um câncer será reduzida. Aí você olha para o teu filho e diz, como é que eu controlo o dia ele joga a bola? Porque se a bola sair daquele risco, a área está totalmente contaminada. Então você está me dizendo que eu tenho 10 anos de vida garantidos, abre aspas no garantido. É óbvio que você vai se indignar, é óbvio que você vai se revoltar. Agora, a indignação é uma coisa que eu posso estimular, sobretudo diante daquela que é a linguagem asséptica com a qual a empresa sugere a leitura dos acontecimentos no seu interior ou as propostas que ela faz. Tá? Por exemplo, dá para ter um? Ah, tá, para as perguntas? Pode até ser menos. Vamos lá, força. Agora perdi um pouco o fio da meada, mas vamos lá. A linguagem asséptica da empresa é muito simples. Para ela, tudo uma medida para enxugar gastos, reduzir gorduras, eliminar excedentes. Repare que a linguagem dela é sempre uma linguagem saudável. Dá a entender que se tu não fizer isso, a instituição vai ficar doente e todo mundo vai sofrer mais. Tá? Agora, do ponto de vista sindical, o que nós sempre temos que fazer? Qual é o drama humano que se esconde atrás destas medidas? Ou seja, quando a empresa diz que só vai reduzir efetivos para cortar gorduras, a minha pergunta é muito simples. Quantos pais, quantas mães de família terão problemas para sobreviver, para fazer com que a empresa faça esse corte? O que significará para quem continua, em termos de ritmo de trabalho, de metas, de necessidade de fazer o mesmo trabalho com menos gente. Ou seja, eu preciso desmascarar o drama que se esconde atrás disso. E desmascarar pode ser feito de várias formas. Às vezes, essa. Eu sei que quem está lá no fundo não vai conseguir ver, mas eu vou ler a foto para vocês. Poste, cidade de Campo Grande, tem um operário pendurado de cabeça para baixo. Essa não é uma montagem, é real. Esse operário perderá o braço, tem a história dele aqui dentro. Tá? Quando eu perguntei para o presidente do sindicato, vem cá, peão, por que vocês botaram essa foto, né, do operário que está socorrendo o outro eletrocutado de cabeça para baixo? Ele disse, Emílio, isso aqui é para chocar a nossa categoria. Por quê? A nossa categoria, desde que entrou a terceirização, está achando que quem faz o trabalho sujo, difícil, arriscado, são os terceirizados. Então quem vai morrer no poste são eles, não é? Então a gente botou essa foto justamente para fazer o questionamento à nossa categoria. Até quando vamos permitir isso? Nós conhecemos os riscos, nós sabemos das dificuldades. Até quando? A foto pode chocar. A foto pode indignar alguém. Outra maneira, às vezes, de gerar indignação. Anos atrás, quando a POESP de São Paulo, a POESP é professores das escolas estaduais, tá? Reivindicava vale alimentação. O governo do estado de São Paulo ofereceu um vale-refeição de R$2, acho que era R$2,15, R$2,20. Algumas pessoas na Assembleia já tinham feito essa conta. R$2 vezes 22 dias dá quase 50. Olha, é pouco, mas será cerveja, sabe? Até que alguém pegou o microfone e disse, porra, mas isso aí não dá para comer uma coxinha. O que era vale a refeição virou vale coxinha e virou 2 meses de greve. Não era o mesmo valor? Não era a mesma coisa? A primeira forma de apresentação dizia, se conforme, é o que tem, o ano que vem ganharemos mais. A segunda forma dizia, é assim que alimentam um professor, a base de coxinha. Logo, você está aceitando isso? Você percebe que estamos falando do mesmo valor, da mesma coisa, só que da primeira vez você acomoda, da segunda, você deixa as pessoas indignadas. Entre as coisas que eu já fiz na vida foi trabalhar numa gráfica. E tinha uma criatura que
a favor ou contra, todo mundo conhecia, todo mundo, como é que chama? Respeitava ou odiava. Quando ela via, nós montávamos manualmente as listas telefônicas, porque aquela página tipo papel Bíblia não dava para montar mecanicamente. Então eu tinha que fazer isso manualmente. O fascículo de cada vez, montava a lista, depois passaria para o processo que transformaria num livro, né, na lista telefônica e tal. Quando ele via que a gente se esfolava na correria para dar conta da meta, da exigência do trabalho e tal, silenciosamente ele vinha atrás das costas, empurrava a gente em cima da bancada e gritava: trabalho, operário! Como ele te pega desprevenido, ele te joga em cima da bancada, derruba as pilhas que você já preparou, você fica com uma vontade de correr atrás e matar o sujeito, mas ao mesmo tempo aquele trabalho operário entra na tua cabeça como quem diz: puta, mas eu sou uma anta mesmo, né? Ele estava entrando num processo que eu não havia percebido. Eu nunca vi ele fazer 1 minuto de hora extra. Sabe o que é 1 minuto? Tocou a sirene do fim da jornada de trabalho, bate o olho quem é o primeiro a bater o cartão no relógio de ponto e vê se não é ele. Cara, batata. Ele nunca xingou ninguém para fazer hora extra. Mas na hora de receber o salário, com as 2 extras, como o governo iria comer 2 extras no imposto de renda, então você só ficaria com a hora seca, tá? Ele encostava em você e você lendo o orelhite e ele te dizia: e aí, muito lucro com a sua extra? Ele não perguntava muito ganho, ele perguntava muito lucro. A ideia qual era? E aí, deu muito lucro para a empresa para ganhar a mesma coisa? Aquilo era uma coisa que você ou fechava o punho como quem disse: cai fora, cara, vai embora, não me enche o saco, não hoje. Ou você começava a respeitá-lo. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: a indignação, nós do movimento sindical temos um defeito, que é um negócio, como é que chama?